Action! Metendo o nariz no filme alheio. Take 1. Action! Bem-vindos, amigos do Faro Frame! Estamos aqui mais um dia no momento clássico e hoje é com o filme Scarface. Curiosidade número 1. O ato de Tony colocar o chapéu de Elvira na cabeça não estava no script. Por isso, Michelle Pfeiffer não conseguiu segurar o riso. O diretor Brian De Palma manteve a cena para mostrar Elvira cedendo gradualmente ao charme de Tony. Playtime is over, okay? Número 2. Existe um antigo mito de que Al Pacino de fato tenha cheirado cocaína durante as filmagens. Mas a cocaína usada no filme era supostamente leite em pó, embora De Palma nunca tenha declarado isso oficialmente. De qualquer forma, isso causou danos permanentes ao nariz e às vias aéreas de Al Pacino, segundo ele mesmo. The cocaine that Al snorted was real. No, I don't know what Al was snorting, to tell you the truth. I do remember we tried out baby milk, which is dried milk. Número 3. Quando o filme foi relançado nos cinemas em 2003, o estúdio pediu a Brian De Palma que substituísse a trilha sonora original por rap ou hip hop, algo um pouco mais moderno. Mas Brian De Palma disse não. Número 4. De acordo com o Family Media Guide, que monitora palavrões, conteúdo sexual e violência em filmes, Scarface apresenta 207 usos da palavra o que equivale a cerca de 1,21 palavras por minuto, sendo campeão nesse quesito na época de seu lançamento. Curiosidade número 5. Embora Tony Montana seja supostamente cubano, sendo sua língua nativa a língua espanhola, ele fala apenas uma linha de espanhol durante todo o filme. Número 6. Tony Montana usa yayo como gíria para cocaína. Al Pacino conheceu a palavra enquanto aprendia o sotaque cubano e improvisou durante a cena da motosserra. Brian De Palma gostou tanto e deixou que ele continuasse usando essa palavra durante todo o filme. Número 7. A corporação internacional criada por Saddam Hussein para lavar dinheiro de seus vários empreendimentos foi chamada de Montana Management, em homenagem ao personagem principal do filme, Tony Montana. Say hello to my little friend. Número 8. As armas usadas no filme eram equipadas com dispositivos eletrônicos de sincronização para que só disparassem quando o obturador da câmera estivesse aberto. O resultado foi que os flashes dos canos das armas são muito mais visíveis e consistentes do que na maioria dos outros filmes. Número 9. Steve Bauer ganhou o papel sem precisar de testes. Além de ser o único cubano no elenco, a diretora de casting, Alexine Gordon, achou que ele seria natural para o papel. Número 10. Apesar de ser ambientado em Miami, a maior parte do longa foi filmada em Los Angeles, na Califórnia. Isso foi feito porque a produção teria sido ameaçada por protestos de cubanos americanos furiosos sobre o assunto relatado no filme e a forma de como foi retratado. Além disso, o Conselho de Turismo de Miami contribuiu com a controvérsia ao não permitir as filmagens, pois temiam que o filme desencorajasse o turismo em Miami. Pedro, nos conte a ficha técnica, por favor. Muito bem, Gustavo. Ator principal, Al Pacino fazendo Tony Montana, Michelle Pfeiffer fazendo Elvira, Steve Bauer fazendo Manny, Robert Loggia fazendo Frank Lopez, Brian De Palma, o diretor, e Oliver Stone fez a adaptação do roteiro. Exatamente. Gustavo, dinheiro. Orçamento de 25 milhões de dólares e teve uma renda de 66 milhões, então rendeu bem, tá né? no Rendeu azul, bem, tamo ganhando, rendeu bem. Teve prêmios? Teve, né? Teve indicação, 3 Globos de Ouro, acabou não alcançando nenhum. Teve Al Pacino, o Steve Bauer e o George Moroder como trilha original de som, acabou não ganhando. E ele foi indicado, veja bem, ele foi indicado por Framboesa de Ouro. Que é o filme ruim. Que é o filme que é por Brian De Palma como o pior diretor. Mas... Não ganhou, né? Não ganhou. Mas é curioso. Mas quase, né? Quase. Então, acabou ficando nessa, né? De que ele teve indicações do Globo de Ouro
teve essa questão do framboesa aí de ouro como sua indicação, mas acabou não arrebatando esses prêmios enormes, né? Depois que ele ganhou uma validação mais cult, assim, né? Tem a impressão que esse framboesa é meio sacanagem também. Assim, é sacanagem. Não tem muita coisa. Gustavo, esse filme, ele veio da cabeça, o Al Pacino que deu a primeira faísca pra fazer esse filme. Tá. Ele falou, quero fazer um filme que ele viu o Scarface, o gangster dos anos 20. Ele é um remake de 32, 32, né? perdão. Que o diretor é o Howard Hawks e a estrela é o Paul Money. E aí ele falou assim, eu queria fazer, ele viu, gostou, ele agitou lá nos bastidores de Hollywood. Ele falou... Esse Scarface antigão era focado em Chicago, né? Sim. O Al Capone foi chamado de Scarface, né? Ele era de Chicago. Ele tinha, né? Ele era, então... Talvez era uma inspiração. E aí o Al Pacino agitou nos bastidores, essa história foi feita e o filme começou a ser feito. Então ele que deu legal. A primeira faísca. E você? Temos uma história bacana com o Brian De Palma, que é o diretor, o grande diretor. Sim. Ele submeteu esse filme para análise pela MPAA, que é o instituto que faz a classificação dos filmes, por 3 vezes. Por que ele submeteu várias vezes? Porque sempre que a MPAA analisava, ela dava como o restrict máximo, que era o X, né? X-rating, que era o nível mais restrito. Por quê? Porque o filme tem violência, tem drogas, tem mulher nua, tem um monte de coisa. Aí o Brian De Palma foi lá, a primeira vez ele foi, cortou um pouco, mandou a segunda vez, cortou um pouco, mandou a terceira, cortou mais um pouco. E aí sempre era o X-rating. Aí o Brian De Palma falou, não, por favor, né? Aí ele convocou uma reunião, trouxe lá como se fosse um painel, né? Trouxe pessoas responsáveis por análise de narcotráfico, isso, aquilo, outro. E foi convencido ali a MPAA que aquele filme poderia ajudar a evitar o tráfico, poderia ser ser educacional. Né? E aí eles diminuíram para R, para restriction apenas, né? E aí poderia ser melhor. Teve até uma votação de 18-2, né? Com a classificação melhor. E aí você pensa assim, tá bom, até aí o que tem de mais? O curioso foi que o Brian De Palma, pensando assim, eles não vão saber qual edição que eles viram ou não, ele submeteu a primeira mesmo, e o filme que nós temos, que nós vimos aí, é a primeira versão, que seria o X, não o Restrict, né? Então a gente acabou vendo que o Brian De Palma logo de cara, ele enganou a turma lá depois, um tempo depois que ele foi contar, falou, mandei a primeira mesmo, né? Legal. O Al Pacino, o ator principal, né? Ele teve que se preparar para esse papel porque ele fazia um cubano, né? Isso implica em falar com um sotaque cubano que é bem, né? Falando inglês, sotaque cubano. Quem o ajudou, Gustavo, é esse Steve Bauer, que era o seu coadjuvante, que era cubano, né? Ele é cubano ainda, né? Sabe? O Steve Bauer, ele não teve a mesma sorte que o Al Pacino na carreira. Eu acho até que ele é um cara talentoso, né? Não sei se você concorda comigo. Ele fez muitos filmes B, filmes que poderíamos estar fazendo na sessão filmes bues, né? Mas ele tem um grande momento. Ele fez assim vários, tá em tudo quanto é lugar, né? Mas é prioritariamente filme B. Mas ele teve um grande momento, uma série muito boa chamada Ray Donovan, que ele não é um principal, mas ele é um dos secundários principais, vamos chamar assim, né? É o Steve Bauer. E o Steve Bauer foi o seu principal coach ele que ensinou as gírias. Bacana. O cara é cubano, né? Então claro. Foi ele. Isso lembrando aquela curiosidade que nós falamos que Tony Montana é um imigrante lá de Cuba, nativo em espanhol, e fala uma frase em espanhol durante todo o filme. Que é, eu não tenho plata. Não, qual é a frase? Eu não lembro. Bom, vou falar aqui, Pedro. Você terminou sua história? Terminei, pode falar. Vamos falar aqui de toque de Steven Spielberg. Steven Spielberg e Brian De Palma eram amigos e os dois frequentavam os sets na década de 70 ali. Tinha o hábito de frequentar e o Spielberg estava presente naquele momento que eles estavam filmando aquela sequência da invasão, lá pro final da invasão do grupo terrorista, né? Contra invade a casa do Tony Montana. E aí aquela parte que existe a invasão, que é feito uma tomada mais baixa, assim, foi dirigida pelo Spielberg, não foi dirigido pelo Brian De Palma. Um negócio desse, Legal, né? Você tem um toque de Spielberg. Que foi uma principal cena, né? É a cena que é Say hello to my little friend! Say hello to my little friend! Conta mais. Oliver Stone e os problemas das drogas. Ele é o roteirista
E ele tinha problema com drogas de fato, né? Quando ele foi escrever o roteiro, é baseado no filme original lá de 32, mas ele tem que escrever um roteiro e tudo mais. E ele começou a entrevistar pessoas da Flórida, do Caribe, tentando encontrar ali um meio termo dos dois lados, né? Pessoas que estavam do lado da lei, contra a lei, que eram usuários de droga e tudo mais. E ele acabou passando por um momento difícil, porque ele também era viciado em cocaína. E ele acabou levando a família dele para morar em Paris para conseguir se livrar do vício e terminar de fato o roteiro. E ele fala que ele conseguiu terminar o roteiro totalmente sóbrio, sem a droga. Naquela época, cocaína, todo mundo cheirava cocaína, Gustavo. Esse filme é o quê? Que ano é? É 83. 83, então, 70, até início dos 80, você entrar num estúdio de cinema, ou aquele Saturday Night Live, todo mundo tinha você fala assim, aquele cara é aquele que não cheira cocaína. Era conhecido por não cheirar cocaína, né? Todo mundo cheirava. Última história e interessantíssima. Só tem um pé. O negócio da cocaína é interessante, tem um tabu aí, né? Porque hoje sabemos que a cocaína do filme era falsa, mas por muito tempo foi vendido como... Eles falavam, brincando, tem gente que comprava e tem gente que não comprava. Falava, a cocaína era verdadeira. Essa cena que você falou que era dirigida pelo Spielberg, tem a montanha de cocaína, né? Que era leite em pó, né? Leite em pó. Só que... Era leite em pó, é verdade. Só que o Al Pacino cheirou de fato, né? E teve vários problemas. A gente conta nas curiosidades. Né? Cheirar leite em pó não é uma boa... pelo amor de Deus, né? E agora a última história, que é interessantíssima. Ali em 2010 foi lançado um vídeo na internet, um vídeo viral. Eles diziam que tinha uma peça teatral que encenava o Scarface. Uma peça teatral infantil, com atores de 7 a 10 anos. E o ator principal, que era o Tony, né? Que interpretava o Tony Montana, era um menininho de 7 anos de idade. Mal conseguia falar e falava palavrão a rodo. Say hello to my little friend. Tinha as armas de plástico. Aquela montanha de cocaína era feita de pipoca. Ele cheirou o sal da pipoca. O moleque xingando todo mundo e tal. Wanna play with say hello to my little friend. E a galera ficou horrorizada. Falou, caramba, como que fizeram uma peça teatral infantil a respeito disso? E depois descobriram que era uma coisa fake, obviamente. Era uma produção, viral, feita pela produtora Rock Hard, do Mark Klasfeld, que é um grande produtor. Mas pra promover o quê? Na verdade, acho que é espacial. Só pra tirar uma graça. Ele promove clipes da Lady Gaga, de outros grandes aí. Entendi. E foi lá e produziu essa peça. Você lembra aquela vez lá que tinha aquele vídeo que falava da Tapa na Pantera lá, que era uma atriz, quando lançou no Brasil, muitos anos atrás? É a mesma pegada. O cara fez um vídeo pra ser viral e pra mostrar que ele tem o poder de influenciar as pessoas. Todo mundo ficou horrorizado. Olha, crianças falando palavrão. Legal. Essa é bacana. Então tá bom, Gustavo. Gostei muito. Faltou a sinopse. Né? Sim, tem que falar a sinopse. Quero. Conta qual é a sinopse do filme. Sinopse do filme. Temos um imigrante cubano, que ele chega nos Estados Unidos, ele é pobre, pobretão, não tem nada na vida, e ele acaba se envolvendo com pequenos crimes, depois com tráfico de drogas, e se torna ele vai crescendo, né, na escada do crime. Gangster, né? No estilo do que foi Al Capone na década de 30, ele foi ali ambientalizado nos Estados Unidos, em teoria em Miami, mas não era Miami, né, que foi filmado lá em Los Angeles. Sim. E aí ele enfrenta os chefões, vai de uma maneira super truculenta, né, e ele vai se tornando um grande chefe e acaba tendo a ascensão e queda, né? Porque ele era nada, vai lá no topo e depois acaba tendo a queda, né? Natural. E é um dos filmes, é um clássico, um dos maiores filmes de todos os tempos. Influencia muita coisa aí, né? Cultura pop, influenciou aquele jogo GTA, né? Tem várias coisas que ele influenciou, né? É altamente recomendado que vocês assistam esse filme, dependendo do gosto. Meus amigos, obrigado. Tchau. Os caras do Faro Frame ficaram errando meu nome o vídeo inteiro. Ficaram me chamando de Steve, quando todo mundo sabe que o meu nome é Steven. E como eu sou cubano, o meu nome verdadeiro é Ernesto Esteban Echevarria, hijo de puta.